Olá, pessoas, tudo bom? Estamos de volta depois da volta às aulas, das férias, né? Acabou nossas férias e a gente vai retomar o assunto que nós estávamos vendo na aula anterior, né? Que era a aula que eu digo antes das férias. Então é bom você dar uma volta lá no canal, assistir novamente a aula, porque a gente está começando a ver a queda da República Velha e a Revolução de 30. Hoje eu vou dar prosseguimento ao assunto que eu já estava trabalhando, e nesse assunto que eu vou trabalhar com vocês é justamente a Revolução de 30. A Revolução de 30 ela vai acontecer depois da crise de 29, né? 1929 vai haver uma crise muito grande mundial. Eu já falei dessa crise em aula passada, então retomem. E aí no Brasil vai começar a haver movimentos em prol da queda da República Velha, que era aquela forma de democracia, entre aspas, onde o trabalhador, onde o eleitor, ele basicamente, as eleições eram mantidas por fraudes, né, muito controlado pelo coronelismo, toda aquela estrutura da política café com leite que já estava muito desgastada. E aí o que é que vai acontecer? Em 1930 vai surgir uma chapa nova nas eleições. Vai concorrer o Partido de São Paulo, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Era aquele pacto do café com leite onde só aparecia políticos de Minas e São Paulo para governar o país. E aí vai surgir um partido novo chamado Aliança Liberal. A Aliança Liberal era um partido que prometia a modernização do Brasil, a instalação de fábricas, porque o Brasil ainda era basicamente agrícola, só trabalhava com agricultura, e aí eles queriam modernizar o Brasil em termos de fábricas, defendiam eleições secretas, né? Toda uma mudança na estrutura do país. A Aliança Liberal ela vai surgir e ela vai lançar um candidato. Esse candidato era um gaúcho chamado Getúlio Dornelles Vargas, que ficou mais conhecido na história como Getúlio Vargas, e Getúlio Vargas vai ser o encabeçador da chapa e vai chamar um paraibano daqui da Paraíba, vizinho nosso, chamado João Pessoa. João Pessoa tinha sido governador da Paraíba e um governador que modernizou um pouco a Paraíba. Então Getúlio chama ele para compor a chapa, para ser o vice dele na chapa e concorrer às eleições de 1930, sabendo que ia perder, porque as eleições tinham muitas fraudes, como eu falei para vocês nas nossas aulas. E aí, mas eles mesmo assim queriam concorrer à eleição. E disseram, vamos fazer uma chapa nova, sem essa coisa de São Paulo e Minas, do café com leite, vamos romper com isso. Então, um gaúcho e um paraibano, numa chapa da Aliança Liberal, e concorrem às eleições contra o paulista Washington Luiz. O que é que vai acontecer? Vai haver as eleições de 1930, no entanto, a Aliança Liberal vai perder. Não vai conseguir os votos de eleger Getúlio Vargas. Mas aí eles começam a entrar na justiça com várias ações para que seja investigado as eleições. Porque eles sabiam que tinham fraude. E para conseguir provar que houve fraude nas eleições, eles começaram os partidários da Aliança Liberal, eles começaram a procurar alguma coisa que pudesse condenar as fraudes eleitorais e só assim fazer a mudança que eles tanto queriam. E aí o que é que vai acontecer? Eles vão começar investigações e aqui na Paraíba, na capital da Paraíba, vai acontecer um fato muito engraçado, engraçado no que eu digo trágico e ao mesmo tempo bem típico do Brasil. É, a família contrária a João Pessoa na Paraíba era a família Dantas. Era uma família de fazendeiros, de gente rica, senhores de engenho e tal. E a família Dantas era contrária à Aliança Liberal e a João Pessoa. João Pessoa manda investigar a vida de João Dantas, que era um advogado da família Dantas, e encontrar, porque como ele era advogado, imaginava-se que ele tinha alguma coisa, alguma prova na casa dele de que comprovasse que as eleições houveram fraude, as eleições de 30. E aí
no meio disso, eles não vão, na Paraíba vão invadir a casa de João Dantas e vão pesquisar a casa remexer nos móveis dele, a polícia vai invadir, vai remexer todas as coisas pessoais dele e não vai encontrar essa bendita dessa prova que se precisava. Mas vão encontrar coisas pessoais da vida de João Dantas. Isso foi um fato terrível, porque a vida pessoal do cara não tem nada a ver com a vida pública dele, embora ele fosse político, embora fosse advogado público, mas a vida pessoal dele era dele. E nesse material de coisas pessoais encontraram cartas amorosas dele com uma professora que ele tinha um romance que se chamava Anaíde Beris. Anaíde Beris era poetisa, era uma mulher super sensível e super inovadora para a época. A Paraíba se chocava com o comportamento dela, porque ela era uma mulher moderna. Foi a primeira mulher, talvez, da Paraíba a ter cabelo curto, né? Que isso, na década de 20 e 30, isso era um absurdo, uma mulher ter um cabelo curto, e ainda por cima ela era politizada, muito estudiosa, entendia de política, escrevia para jornais na época com nome de homem, porque os jornais não publicavam matérias feitas por mulheres, o preconceito com mulher era muito maior. E Anaíde, ela enfrentava, participava da política, tudo, era professora e poeta, né? Então vivia no meio de artistas, era uma mulher muito avançada para a época. E ela tinha um romance com João Dantas. Um romance bem quente que a Paraíba toda se chocava e falava mal porque ela não era casada com ele, mas ela tinha uma vida quase que de marido e mulher com ele e de certa forma sem ser casada. Então ela sofria muito preconceito na Paraíba daquela época. Estamos falando da década de 30. Então, vão encontrar fotos íntimas, os famosos nudes, que não é de hoje, né? Já no passado já tinha isso. Então, encontram fotos eróticas deles, encontram cartas de amor de um para o outro, cartas muito quentes. E aí a hipocrisia, né? A sociedade que muitas vezes politicamente usa a vida íntima de uma pessoa, eles expõem esse material numa cadeia lá na cidade de João Pessoa e publica nos jornais. Quem quiser ver o caráter da família Dantas, vá na delegacia tal, se for de maior vão poder ver o tipo de vida que o João Dantas leva. Então, denegrir a imagem do cara. E aí o João Dantas ficou tão revoltado com isso que ele vai saber que João Pessoa estava voltando do Rio de Janeiro e estava no Recife. Então João Dantas vai sair de João Pessoa, vai sair da Paraíba e vai até o Recife, onde hoje é a Rua Nova. No Recife existia uma confeitaria chiquérrima, que era para onde iam os políticos, onde iam as pessoas, e João Dantas vai esperar o João Pessoa lá, e quando ele chega, João Dantas, pela raiva e por ter sido desmoralizado, vai atirar em João Pessoa, matando ele em público e sendo preso imediatamente. João Dantas foi preso e aí começou o pessoal da Aliança Liberal, Getúlio Vargas, os outros, usaram esse crime, que teve uma motivação pessoal, para dizer que João Pessoa tinha sido assassinado por uma questão política, que era um Marte que tinha derramado sangue pelo Brasil, porque o pessoal da oligarquia do passado, dos conservadores, tinham matado um homem que queria mudar o Brasil e tal. Então, o discurso foi manipulado naquele momento e João Pessoa se torna um herói nacional. Né? Então, o enterro de João Pessoa durou 7 dias, o cadáver foi embalsamado e visitava as capitais inteiras e começou um movimento que era para inflamar o povo e só assim eles terem o momento certo de dar o golpe e derrubar o governo. Então, o que vai acontecer, até o nome da capital da Paraíba, que se chamava Paraíba do Norte, passou a se chamar João Pessoa, como é até hoje. Aqui mesmo na nossa cidade a gente tem ruas e tem um pátio que se chama João Pessoa, em homenagem a esse herói nacional. E aí, quando a população fica toda muito revoltada com tudo aquilo ali e vai entender aquilo como um crime político, vai desencadear a Revolução de 30. Então, a Revolução de 30 ela vai sair do Rio Grande do Sul e vai percorrer o Brasil inteiro, os militares liderados por Getúlio, e aí eles vão chegar nas cidades e vão proclamar esse novo governo.
né, que tinha caído o presidente, que vivia mancomunado com cangaceiros, com pessoas violentas e tal. Então eles vão usar toda essa motivação e aí uma das coisas, um dos fatores que vai impulsionar a Revolução de 30 é isso, o momento de crise, o país em crise, a população revoltada, essas situações políticas que eles manipulam para dar ainda mais, botar mais lenha na fogueira. Então a situação estava pronta para a Revolução de 30 e aí as tropas marcharam pelo Brasil inteiro, inclusive aqui na nossa cidade houve a passagem dos revolucionários de 30, eles vieram